Olá! Para aproveitar melhor o episódio, utilize fones de ouvido para uma experiência mais imersiva. Vejo que vocês estão aqui. Vou lhes contar uma história. Vamos, não fiquem acanhados, pois a história hoje é boa como sempre e tão inacreditável quanto a última. Mais um dos grandes feitos dos senhores e da senhora de Forte Carvão. Hoje vocês ouvirão sobre a batalha com a salamandra do mar. Pois elas existem, e se vocês não acreditam, prestem atenção. Alguns dias após a Iremana, Hur, Simon, Tumir, Tornuak e Valila voltarem para Forte Carvão, eles foram ter uma conversa nos aposentos do regente Franord. O que eles faziam lá dentro, escondidos dos olhos de todos? Nenhum de nós talvez fosse capaz de compreender, e sendo bem sincero, acho que ninguém realmente gostaria de saber. Talvez seja mais seguro assim. Mas, como era de se esperar, sua estadia em Forte Carvão também não durou muito tempo. Assim como chegaram, de repente um dia eles pegaram um barco comercial que tinha como destino as Montanhas do Lamento e partiram mais uma vez. Segundo as palavras que correm pelo vento, parece que o destino deles é a terra dos Reynard. Apesar de não ser claro o que fariam por lá, o destino geralmente encontrava seus caminhos. A viagem, como todos aqui que já viajaram com o capitão Maldur Casco Forte, duraria cerca de 3 semanas. A rota marítima ainda estava sendo aperfeiçoada. O próprio Maldur reclamava de saqueadores na rota antiga até a Montanha do Lamento. Mas, nessa viagem, ele estaria na presença daqueles que derrotaram um dragão. Então, o que poderia dar errado? Como vocês bem sabem, o que poderia dar errado é um convite para que Trajum, ou Destino, como preferirem, se intrometa em uma viagem tranquila. Quando o mastro deixou de ser visto e o barco seguiu viagem, dizem que uma sombra passou por Forte Carvão. Alguns tomaram como um mau presságio, mas Franord apenas gargalhava quando alguém comentava isso com ele. Um mau presságio talvez seja o inimigo mais fraco que eles já enfrentaram. Era o que dizia. Enquanto isso no barco, os dias e as noites passavam como em qualquer outra época. Eles faziam uma viagem tranquila, exceto para Gilly, o mudo, que tinha que ficar limpando todo o tempo com o verso. Isso é, até a fatídica noite. Apenas Tornuak não estava com o restante do grupo naquela noite quando todos foram para a cabine no nível mais baixo da embarcação. O que vou falar agora não é para o ouvido de todos, pois nem todos estarão preparados para o ritual que Hur fez. Como eu estava dizendo, todos menos Tornuak desceram ao nível inferior do barco. Hur carregava um porco em suas mãos. Os outros apenas suas armas. Dentro da cabine entraram Hur e Airemana. O que foram fazer? Procurar as sombras que brincavam de caça e caçador com eles. Pelo menos é isso que dizem. Hur sentou com o porco à sua frente, ainda vivo, e a Airemana sentou-se de frente para ele, encostado na porta. O balanço do navio no mar ficava um pouco mais agitado naquela noite. Os outros estavam no corredor montando guarda na porta, enquanto Tornuak conversava com Maldur na cabine do capitão. Os olhos de Hur se fecharam. Os de Airemana nem sequer piscaram. As mãos de Hur seguravam o porco com firmeza, balbuciando palavras em um tom tão baixo que não se entendia nada. Com o passar do tempo, aos poucos, suas mãos começaram a se mover. Suas unhas rasgavam o animal que guinchava de dor. A cabeça de Hur pendia para os lados e parecia que as veias em seu braço explodiriam a qualquer instante.
Uma das sombras estava próxima. Tornuak, que conversava com o capitão, notou que o mesmo repentinamente ficou cabisbaixo e irritado, dizendo que estava cansado de como o cozinheiro preparava sua carne, dizendo que estava cansado de toda a sua tripulação. Era uma raiva e irritação estranha. Eles estavam dividindo aquele barco há quase um mês e nunca tinha visto esse tipo de animosidade entre a tripulação. Tornuak pediu licença ao capitão, pegou sua rabeca e foi tocar no convés para tentar acalmar os ânimos da tripulação. Mas não parecia estar adiantando. Os membros da tripulação pareciam tão irritados e desconfiados quanto o capitão. Aos poucos começaram a formar grupos onde discutiam em uma variação do idioma comum dos homens, para que Tornuak não entendesse o que estava falando. Talvez aquilo acabasse tomando proporções maiores, se não fizessem nada. Tornuak guardou sua rabeca e começou a andar em direção da cabine que seus companheiros estavam. No caminho, alguns marinheiros esbarravam nele, cuspindo de raiva, dizendo para olhar por onde andava. Seja lá o que o restante do grupo estava fazendo, infelizmente devia ter dado certo. Então ele apressou o passo. Quando chegou lá, viu Simon, Valila e Tumir do lado de fora. E seja lá o que estava afetando a tripulação, parecia estar afetando seus companheiros também. Tornuak simplesmente disse: "Seja lá o que vocês estão fazendo aí, afetou a tripulação. Temos que correr." Nesse mesmo instante, a Eremana abriu a porta do cômodo, que estava revelando um Húrin, uma espécie de forma bestial. Seu corpo, coberto por um tipo de escama, que naquele barco mal iluminado parecia algo entre prata e azul. Guelras saíam das laterais do seu rosto, 2 metades de um porco que foi dilacerado estavam no chão do cômodo. E do corpo de Hur pingava o sangue do animal. 2 deles estão mais ao norte, mas um deles está aqui. Antes que qualquer um ali presente pudesse responder, eles foram arremessados com força após uma imensa batida no casco do barco. Gritos de "Vão para suas posições!" puderam ser ouvidos, misturados aos de "Motim!" no convés. A noite das 3 luas trouxe consigo caos para o mar. O grupo correu rapidamente enquanto passava por rachaduras por onde entrava a água salgada e gelada do oceano. Ninguém disse nada, mas passou pelos pensamentos de cada um deles se a viagem deles seria encurtada ali. Ainda estavam a dias de viagem das Montanhas do Lamento. Quando chegaram no convés, foi como abrir a porta do inferno. Marinheiros brigando entre si, sangue no convés que pingava dos rostos daqueles que apanharam, até mesmo alguns dedos caídos cortados por uma navalha de um deles. A madeira rangia, as ondas se chocavam violentamente contra o barco, e o cheiro salgado da água do mar e de ferro do sangue crescia, assim como os gritos. Todos pareciam ignorar o problema que o casco do barco levou uma pancada, e se ninguém fizesse nada, muito provavelmente não iriam muito longe dali. Foi então que todos naquele convés, inclusive o próprio grupo, viu uma faceta de Simon, o caçador de monstros, que ninguém tinha visto até então. Um frasco de vidro caiu no chão como uma gota de água no meio da chuva de gritos no barco. Um líquido escarlate escorria da boca de Simon enquanto seu corpo parecia crescer. Seu rosto tomou uma forma intimidadora. Seu chicote estava com a ponta encandecida, prestes a estalar em chamas e cinzas. Contra a luz das luas e ao lado de alguns poucos lampiões, ele falou em voz alta: "Parem com isso!" E estalou o chicote que iluminou a noite com uma labareda controlada. A voz não era do Simon que conheciam, mas grave e imponente. Os marujos poderiam ter confundido como se um trovão tivesse rompido no céu lhes dando ordem. Todos pararam. Ninguém ousava se mexer. "Estamos sendo atacados e vocês perdem tempo brigando entre si? O navio precisa de reparos antes que afunde no oceano e vocês perdem tempo brigando? A morte vai chegar para cada um de vocês se não fizerem alguma coisa." Todos encaravam Simon com um misto de respeito e medo. Algum dos marujos gritou que o filho do diabo havia embarcado e os levaria para o inferno. Os outros marujos o mandaram a merda e o mesmo calou a boca.
Mais uma pancada no casco fez com que quase todos ali fossem arremessados do chão. Por um instante, o grupo pareceu ter esquecido da sombra que Hur disse que estava entre eles. Alguém desça para consertar o casco! Ordenou Simon. Os marujos aos poucos começaram a entender que estavam em perigo e começaram a se mobilizar. O barulho de uma faca caindo atrás de Simon fez com que ele se virasse e viu o capitão da embarcação, com as mãos e as roupas cheias de sangue e os olhos trêmulos. Ele balbuciava coisas sem sentido, tentando entender o que estava acontecendo. Agora não é hora disso. Disse Simon, se aproximando do capitão. Este barco precisa de alguém que o guie enquanto ainda tem madeira o suficiente para não afundar. O capitão coçou os olhos com força e, com a cara cheia de sangue, ele pareceu ter despertado com a voz de Simon e correu de volta para o timão. Enquanto isso, o restante do grupo foi até a lateral do barco e olharam para as águas escuras, procurando quem estava os atacando. Com apenas as luzes e o céu estrelado iluminando o mar, eles viram uma sombra serpenteando próxima do barco. Uma sombra muito maior que o próprio barco que estavam. Tumir pegou uma machadinha. Sussurrou algumas coisas com o lábio, tocando a lâmina que brilhou como um lampião. Então jogou no mar na direção da sombra. A machadinha era tão pequena perto dessa sombra que pouco conseguiram definir. Mas enquanto afundava ao lado do monstro marítimo, eles puderam apenas ver o rosto de uma salamandra se preparando para mais um ataque. O que aconteceu a seguir só foi possível porque os senhores e a senhora de Forte Carvão lutam há tanto tempo juntos que quando estão para iniciar um combate parece que a mente deles funciona como uma só. Bem, na maioria das vezes. Enfim, Hur amarrou uma corda nele ao mastro principal e saltou no mar, gritando coisas sem sentido em um idioma que ninguém ali entendeu. A fúria bestial do Halfling só iria se apagar quando a vida do monstro se apagasse também. Tornuak se agachou, tocando a água salgada que estava no convés e recitou um encantamento estranho. A água desceu pela garganta de todos do grupo, como se estivesse transformando seus pulmões, os preparando para o combate. Tumir e Simon correram para a parte de baixo do barco, dizendo que precisavam impedir que eles afundassem. Eles tinham razão. A Eremana correu e pulou do navio atrás de Hur. Valila e Tornuak encaravam as sombras do mar, pensando em uma estratégia. A batalha havia começado. Sangue do monstro começava a manchar o oceano, enquanto Hur e a Eremana faziam o possível para rasgar o desgraçado. O problema era que a criatura passou a tentar afundar mais ainda. A pressão poderia ser mortal para Hur e a Eremana. Mas Tornuak queria fazer o possível para que isso não acontecesse. O druida esticou os braços, fazendo uma oração em voz baixa ao oceano, pedindo por sua ajuda. Conforme dobrava os braços, o próprio mar parecia se dobrar à sua vontade. O barco, que tentava navegar em círculos para não perder Hur e a Eremana de vista, começou a navegar ao redor de um redemoinho que começou a se formar na parte de cima da água. Aos poucos, o monstro era puxado pelo redemoinho, que carregava o Halfling e o Eladrin, impedindo que submergisse mais. Provavelmente o monstro não esperava por algo assim. Ele tentava se debater com algumas de suas patas acertando Hur e a Eremana, que resistiam em suas costas, o golpeando sempre que tivessem uma chance. Mais sangue jorrava e podiam ouvir a criatura urrando. Um urro que, como podem imaginar, não era deste mundo. Agora, acreditem se quiser. Tornuak disse para Valila buscar Simon e Tumir e saltou do navio. Ele tinha um plano. Tornuak ergueu os braços em direção às Manetárias, as luas Und, Stora e Falt. Ele fez uma oração a Moni, pedindo ajuda, e afundou. Por pouco tempo. Como se o próprio mar fosse seu aliado naquele combate, ele começou a se erguer até que tocou com os pés a água e ficou de pé como se estivesse pisando em um lago congelado. Com os braços ainda erguidos, o mar borbulhava à frente dele. E pouco tempo depois, Hur, a Eremana e o monstro foram trazidos para a superfície. Pela primeira vez, eles puderam ver contra o que realmente estavam lutando.
uma salamandra do mar, do tamanho de pelo menos 2 barcos. Ela urrou. A água abaixo dela começou a formar uma fina camada de gelo. Hur e Airemana conseguiram voltar para o combate ainda mais fortes, sem todo o peso da água e da correnteza lutando contra eles também. A salamandra gritava, girava e tentava golpear seus 3 inimigos. 4 inimigos, quando 2 flechas de madeira do tamanho de 2 homens adultos passaram ao lado do corpo da criatura, errando-a por muito pouco. Tumir gritava do barco ao lado de Simon, virando as 2 enormes balestras do convés na direção da salamandra. Parecia que a sorte estava do lado deles, até que a salamandra se virou para Tornuak e abriu sua boca por inteiro. O ar ficou ainda mais gelado. Finas camadas de gelo se formaram pelo corpo de Tornuak, e por muito pouco ele conseguiu pular para o lado, antes que fosse tarde demais. A salamandra disparou uma baforada de gelo e água na direção do druida. O som parecia o de uma pequena avalanche, e mesmo conseguindo pular para o lado, Tornuak não desviou completamente do ataque. Suas pernas quase congelaram. A dor de queimadura do frio percorria todo o seu braço esquerdo, e ficou caído no chão, canalizando energia para aquecê-lo. Foi quando a boca da salamandra explodiu em fumaça verde. Ela urrou, cuspindo sangue, procurando a origem do ataque. Valila estava um pouco mais afastada e com suas marcas no braço perdendo o brilho depois de ter lançado este ataque. Hur aproveitou para golpear a lateral do monstro, tentando escalar seu corpo. Talhos profundos começaram a se formar com golpes enfurecidos. Airemana aproveitou as contorções de dor da criatura e, em um movimento rápido, saltou para cima da salamandra e correu com a foice rasgando o seu corpo até que chegou na cabeça dela. Ele ergueu a foice com as 2 mãos e desferiu o golpe fatal à salamandra. Caindo de joelhos com a lâmina, afundando cada vez mais em seu crânio. Sangue escorria no mar, deixando seu corpo, assim como sua vida. A salamandra foi derrotada. E se duvidarem dessa história, vão até o porto de Forte Carvão. Todos os marinheiros lhe dirão incrédulos, talvez, de quando, no ponto mais escuro da noite, todos olharam do convés na direção do urro de um monstro e viram Tumir e Simon carregando as balestras e de pé no mar, Valila, Tornuak, Hur e Airemana, encarando o corpo de uma salamandra colossal que aos poucos afundava para as profundezas do oceano. E esta, meus amigos, foi a história dos senhores e da senhora de Forte Carvão enfrentando a salamandra do mar. E não se esqueçam, de onde veio esta história tem muitas outras. Mas uma coisa de cada vez. Uma história de cada vez. Tudo no seu devido tempo. Vocês ouviram Contos de Forte Carvão, a Salamandra do Mar. Esta história foi parte de uma sessão de uma campanha de D&D em um cenário próprio narrado por Vitor Cunha. A adaptação ao roteiro para áudio, narração, edição e mixagem foram feitas por mim, Danilo Battistini. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam este podcast me ajudando a trazer novas histórias. Adalto Alves, Alexandre Muccelli, Alexandro Santos, Ana Carolina Soares, Arthur Damasceno, Bárbara Dantas, Caio Feijó, Caio Feitosa, Carlos Diniz, Cássio Félix, Charles Albert, Jefferson do podcast Dado Viciado, Daniele Golebiowski, Diego Mezencio, Ednei Augusto, Ediar Araújo, Eurico dos Santos, Felipe Ferreira, Felipe Xavier, Gustavo Bernardo, Gustavo Seradioli, Heitor de Almeida, Igor André, Ivan Lemos, Jarci Azevedo, Jefferson Silveira, Jefferson Gonçalves, Jéssica Pizeta, João Paulo Raposo, Juliana Araújo, Leandro Lopes, Leandro Gomes, Leandro Schwartz, Leonardo Antônio, Luan Bittencourt, Lucas José, Lucas Orlandelli, Luciano Anísio, Myron Menezes, Marcelo de Matos, Matheus Lamper, Max Finkler, Mike Abrantes, Natália Rodrigues, Natanael Flack, Pablo Magalhães, Paulo Machado, Pedro Gil,
Rafael Batistella, Rafaela Miai, Rafaela Faria Kruger, Renan Shirabiyoshi, Renata Sattler, Renato Nascimento, Ricardo Silva, Ricardo Bordenowski, Roberta Rosa, Roman Kono, Sayuri Ida, Selacide Andrade, Teresa Battistini, Wesley Ramos, Walter Marlon, Washington Albuquerque. Se você quer apoiar este podcast me ajudando a sempre trazer novas histórias, procure por CDHcast pelo app do PicPay e veja os planos disponíveis. Ou entre no site www.contadordehistorias.arte.br e veja outras formas de apoiar. Um muito obrigado a você que ouviu este episódio. Não se esqueça de compartilhar e comentar o que achou e até o próximo.